11h53, bom dia para você, RJ1 no ar, ao vivo para todo o estado. E a gente abre essa edição com a quarta entrevista com os candidatos a governador mais bem colocados na última pesquisa Datafolha divulgada há uma semana. A ordem foi determinada em sorteio com a presença dos representantes dos candidatos. E o entrevistado de hoje é Eduardo Paes, do DEM. Nessas entrevistas, a gente trata dos temas marcantes de cada candidatura, questiona assuntos polêmicos e aborda a viabilidade de alguns pontos dos programas de governo. A entrevista vai ter 20 minutos, o mesmo tempo dado a Antony Garotinho, do PRP, Tarcísio Mota, do PSOL e Índio da Costa, do PSD. Comigo aqui, você já sabe, Flávio Fachel. Bom dia, Fachel. Bom dia, candidato. Bom dia, Mariana. Bom dia, candidato. Seu tempo começa a ser contado a partir de agora. Começo perguntando para o senhor o seguinte: nos últimos 10 anos e meio, o senhor foi filiado ao MDB. A Lava Jato afirma que o MDB do Rio foi dominado por uma organização criminosa criada para roubar dinheiro público. Líderes do seu partido na época foram presos por corrupção. Cabral, Pisciani, Eduardo Cunha. O senhor saiu do MDB tem só 5 meses. Mesmo assim, o MDB é aliado na sua chapa. O senhor já disse que não vai fazer campanha olhando para trás, né? Mas como o senhor pretende governar o estado do Rio de Janeiro ao lado do partido que, segundo a Lava Jato, virou uma organização criminosa especializada em corrupção? Olha, porque quando eu estava nesse partido, né, governei a Prefeitura do Rio durante 8 anos, e nenhum desses casos que você está dizendo aí teve qualquer coisa na Prefeitura do Rio, né? Então a Prefeitura do Rio estava ali blindada, protegida, esses casos, esses escândalos todos que você citou, e esses personagens não meteram a cumbuca nem a mão na Prefeitura do Rio. Então, se quando eu estava lá, eles não meteram a mão lá, imagina agora que eu não estou lá, né? Então, pode ter certeza de que eu governo como você governei, fazendo mesmo aliança. Mesmo partido na sua chapa? Claro, fazendo aliança política em 2012, eu tive 20 partidos na minha aliança. Aí você olha para o governo que eu fiz, governo de quadros técnicos, pessoas preparadas, um governo de muita transformação na cidade. Vai ser assim no governo do estado também. Candidato, um desses políticos mereceu até elogios do senhor. Isso no discurso da vitória na reeleição em 2012. O senhor dedicou a sua conquista, a sua vitória, ao que chamou de figuras inspiradoras. Uma delas era o governador, o ex-governador Sérgio Cabral. Sobre Cabral, o senhor disse o seguinte: olha, ele introduziu no Rio um novo jeito de governar, devolveu a crença no futuro, mudou a história do estado. O ex-governador está condenado a 183 anos. O senhor já disse que os órgãos de controle falharam aqui no Rio. O senhor já falou isso algumas vezes. Como é que o eleitor pode acreditar que o senhor não vai se inspirar nas pessoas erradas de novo? Primeiro, porque se essa inspiração foi lá, eu me inspirei na parte de governar, de trabalhar em parceria, que é o que eu fiz o tempo todo. Mariana, eu trabalhei com o governador Sérgio Cabral e vou trabalhar com... Se virar governador, vou trabalhar com os prefeitos, né? Vou trabalhar próximo do prefeito Crivella, que é o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, dos prefeitos da Baixada, dos prefeitos do interior. Esse é o meu papel como governante, né? Você tem que trabalhar em conjunto. Não adianta achar que vai governar conflitando, fora de parceria. Eu estabeleci parcerias com 3 presidentes da República, com 3 governadores de estado diferentes, e se virar governador, não importa. Quem for o presidente da República vai ter do governador Eduardo Paes parceria, e os prefeitos todos que estão aí eleitos podem ter certeza que vão me ter como grande parceiro. Candidato, diante da justiça, o senhor disse que nunca recebeu caixa 2. Certo. Mas em abril do ano passado, quando saiu a delação da Odebrecht, o então presidente da Odebrecht Infraestrutura, que é Benedito Júnior, ele afirmou que o senhor pediu pessoalmente, em vários anos, dinheiro para fazer campanha. Em 2008, Benedito Júnior também disse que explicou ao senhor que o dinheiro era de caixa 2, que era ilegal. E ainda assim, segundo ele, o senhor concordou. O seu marqueteiro, outros delatores da Odebrecht, eles seguiram a mesma linha. O eleitor não deve acreditar nessas delações que são homologadas pelo Supremo Tribunal Federal? Olha, eu acho que todos nós, homens públicos, né, estamos passando por um momento de investigação, de luzes sobre a política. Eu acho que isso é positivo. Um desses inquéritos a que você se refere, 2008, o próprio Ministério Público Federal já pediu para arquivar, né? Porque compete a quem faz a acusação, né, a quem diz uma história dessa, a quem conta uma história dessa para se ver livre de um crime, provar, né? Então ele tem que provar isso. Eu acho que é importante dizer aqui o seguinte: eu não respondo a nenhum processo criminal, nunca fui condenado a nada, né? Enfim, eu tenho minha vida pública muito limpa, fui prefeito do Rio 8 anos, fizemos muito, né? Não há nenhuma acusação de propina ou de benefício pessoal em relação a mim. É só fazer um lembrete. Dessa maneira que eu vou governar o Estado, claro. Tá bom, fazer um lembrete, só que o inquérito ainda está aberto, né? Sim, mas o próprio Ministério Público Federal, se você for dar uma olhada lá, na promoção, o promotor já pediu o arquivamento desse inquérito de 2008.
Recentemente, outra delação do Delcídio Amaral, própria procuradora Raquel Dodge, essa semana a Polícia Federal já tinha pedido arquivamento. As pessoas vão falando as coisas. Agora, eu não acho que seja ruim, acho que o Brasil passa por um momento importante. A Lava Jato cumpriu um papel importante, está cumprindo um papel importante. Claro que nos expõe, é desgastante, você tem que ficar explicando, mas quem está na vida pública é para isso mesmo. Eu sou governador para as pessoas acompanharem e a imprensa tem que cobrar o papel de vocês. Numa outra campanha, a da reeleição em 2012, o senhor Benedito Júnior disse que o senhor pediu pessoalmente dinheiro para o Odebrecht e ainda indicou como intermediário o deputado Pedro Paulo. Bom, aí segundo o que diz Benedito Júnior, o deputado recebeu 11 milhões de reais aqui no Brasil. E ainda segundo o que diz Benedito Júnior, Pedro Paulo pediu que outros 5 bilhões e 700 mil dólares fossem transferidos para o exterior. Como é que o senhor responde a essa acusação? Primeiro, ele está falando de financiamento de campanha, na época era até permitido que as empresas ajudassem em campanha. Se eu ou o deputado Pedro Paulo pedimos ajuda de campanha, não havia nenhuma ilegalidade naquele momento. No caso, Caixa 2, ele claro, não, mas eu estou dizendo que pedir ajuda naquele momento tinha menor. Agora, compete ele provar isso. Em nenhum momento, nem eu, nem o deputado Pedro Paulo pedimos recurso de Caixa 2. Compete a ele comprovar isso. Compete a quem diz provar. E o inquérito vai terminar e vai mostrar que não aconteceu. Bom, para comprovar o Caixa 2, como o senhor está dizendo, os executivos da Odebrecht apresentaram planilhas e também e-mails que eles trocaram entre eles, acertando pagamentos para sua campanha. Em 20 de julho de 2012, por exemplo, a empreiteira fez uma transferência de 1 milhão e 250 mil dólares para uma conta na Suíça, que, de acordo com os delatores Benedito Júnior e Leandro Azevedo, é ligada à campanha do senhor, em nome da SIWA Capital Group. Os executivos disseram que a conta foi indicada por Pedro Paulo. E aí, para receber esse dinheiro não oficial de campanha, tem cópias de ordem de pagamento. O registro do dinheiro saindo da conta da Odebrecht existe. O delator apresentou provas. Apresentou, então vamos ver se a conta pertence a mim ou ao deputado Pedro Paulo ou a qualquer pessoa ligada à minha campanha. Eu posso afirmar que não pertence. Você tem, eu imagino que uma empresa como a Odebrecht deva depositar dinheiros de recursos no exterior aí à torta e direito. Tem que provar isso. A conta é minha. Eu que pedi, que história é essa? A planilha dele tem e-mail para mim. Tem um e-mail meu dizendo isso? Pelo amor de Deus. Candidato. A gente, claro, de novo, tem que ter transparência, tem que ter cobrança, faz parte de tudo isso. Agora, tem que provar, a gente não pode... Estamos sujeitos a essa cobrança, mas tem que ser provado. Vamos falar de obras, o senhor destaca sempre a importância das obras de infraestrutura, um legado que o senhor deixou na prefeitura, mas a Lava Jato acusa Alexandre Pinto, seu secretário de obras, de receber quase 10 milhões de reais fruto de corrupção. Alexandre Pinto foi preso 2 vezes, ele assumiu que recebia propina de empreiteiras. Pergunto ao senhor, se eleito governador, como é que o senhor vai impedir casos de corrupção entre os seus colaboradores ali? Próximo. Eu me lembro no dia dessa prisão, falei até com o Fachel de manhã, ele estava apresentando o Bom Dia Rio. A primeira coisa que eu fiz é dizer, olha, a responsabilidade da indicação do Alexandre Pinto é minha, ele é um quadro técnico, nada a ver com política, não tinha nenhuma responsabilidade política, nem foi indicado por político nenhum, era um servidor da Prefeitura do Rio, que ocupou aquela função, com servidores da Prefeitura do Rio de Janeiro. Aí eu não fujo às minhas responsabilidades. A primeira coisa é essa. Segundo, é que está muito claro em todas as delações, a Globo corretamente deu isso, inclusive eles foram obviamente indagados se o Eduardo Paes tinha alguma coisa a ver com aquela história, se o prefeito nada tinha a ver com aquela história. As delações são negativas. Aliás, eu tenho 8 delatores em 12 delações diferentes, obviamente perguntados, dizendo que o Eduardo Paes nunca pediu benefício pessoal, nunca pediu propina, nunca pediu contrapartida. O que a gente precisa, de fato, no Brasil, e por isso eu vou criar uma Secretaria de Integridade Pública, é melhorar o sistema de controle, porque não houve nenhuma denúncia. Você tinha Ministério Público Federal... Mas, candidato, claro. Uma coisa, quando o delator, a gente percebe isso, quando o delator diz algo favorável ao senhor, que recebeu vantagem pessoal, ele fala a verdade. Mas quando o mesmo delator diz algo desfavorável, que teve Caixa 2, aí ele está mentindo nesse caso? Não acho que seja isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, compete ao delator sempre provar. O que eu estou dizendo é o seguinte, óbvio que como eu fui prefeito nesses 8 anos, com muito poder, fazendo muita coisa, eu sou alvo de investigações. É óbvio, é natural, depois de tanta coisa que a gente viu, inclusive lá o secretário cometendo um crime, as pessoas perguntam. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, indagado, o delator que conta lá o recebimento de propina por parte do então secretário de obras, o sujeito é perguntado, vem cá, o Eduardo Paes pedia? Nunca, ao contrário. Ele ainda perguntava para a gente se tinha alguém na prefeitura recebendo. O que eu estou dizendo é isso, o Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da União, a Controladoria Geral do Município, TCM, TCU,
estabeleciam controles. O que eu estou querendo dizer é que, de fato, os nossos sistemas de controle precisam ser melhorados, precisam ser mais efetivos para a gente evitar esse tipo de coisa. É importante explicar para o eleitor o seguinte: o senhor foi condenado pelo TRE por usar o plano estratégico pago pela Prefeitura aqui do Rio como o programa de governo do seu então candidato em 2016, o Pedro Paulo. O senhor disse que qualquer pessoa, qualquer candidato poderia também ter usado esse material, esse programa. Agora, o senhor foi condenado e está concorrendo por liminar nesse momento. O eleitor deve votar num candidato que concorre com base numa liminar? Bom, primeira coisa, que pena que o Pedro Paulo não foi eleito prefeito do Rio, né? A gente está vendo o que está acontecendo aí. Segundo, é o seguinte: o plano estratégico foi o que eu fiz em 2009, no meu primeiro ano de governo, em 2012, preparando o quadriênio seguinte, em 2015, fizemos pensando nos 50 anos para o Rio. Virou uma lei, é obrigação do prefeito fazer planejamento estratégico. Aliás, a TV Globo cobriu muito esse planejamento estratégico, participou de vários debates. Esse programa, na hora que saiu, foi publicado na internet, ficou aberto, era uma divulgação aberta. Óbvio que o candidato do governo, que infelizmente não ganhou, ele tinha, né, se imagina se ele vai fazer outra proposta que não é aquela desenvolvida por uma discussão pela sociedade. Né? Essa condenação, tanto ela não tem efeito, que o Ministério Público Eleitoral aqui foi favorável ao registro da minha candidatura, o TRE aqui registrou... Mas eliminar pode cair. Sim, mas eu sou mais interessado nesse julgamento. Quanto antes ele acontecer, melhor. Mas é importante dizer isso, né? Ela é uma liminar em cima de um programa de governo, de um planejamento estratégico, que era uma obrigação legal do prefeito. Eu nem candidato era. Né? Então, eu disponibilizei ali na internet. Infelizmente, Pedro Paulo não ganhou. Está aí, a gente está vendo o que está acontecendo na cidade. Vamos falar de obra? Vamos, claro. Obra. Em 21 de abril de 2016, parte da ciclovia Tim Maia, em São Conrado, desabou. Matou 2 pessoas. A conclusão que houve é de que houve erro de projeto. Não calcularam o risco do mar avançar sobre a ciclovia, e justamente uma parte da ciclovia que fica de frente para o mar. O senhor já disse que se acha responsável. Quando o senhor inaugurou essa ciclovia, o senhor até convidou os cariocas, né, para pedalar por ali. Ora, até hoje a ciclovia não teve uma solução, está lá, interditada. Esse legado, quando o senhor pensa no legado, ele virou um pesadelo para o senhor? Olha, eu fico triste, óbvio, né? E mais uma vez eu não fugi à responsabilidade, né? Eu fui o primeiro a dar a entrevista. Eu não fujo das minhas responsabilidades como governante, né? Se é uma coisa, a Prefeitura do Rio, nos meus 8 anos de governo, podia ser erro de fulano, de Beltrano, eu era o prefeito. Assim vai ser no governo do Estado. Aconteceu algum problema no governo do Estado, o governador sou eu, né? Não vou ficar culpando o assessor, porque se eu escolhi o assessor. Agora, eu assumi as responsabilidades, foi uma tragédia, infelizmente 2 pessoas vieram a falecer naquele acidente. A ciclovia não está aberta até agora, eu te confesso que eu não sei porquê. As checagens todas foram feitas, espero que ela seja reaberta, mas eu não fugi as minhas responsabilidades ali. Agora, o Ministério Público Estadual entrou com uma ação, né, para apurar as responsabilidades, e eu não estou entre os réus. Obviamente, eu não faço projeto, eu não sei fazer projeto, mas a responsabilidade política, Faixa, de tudo que aconteceu na Prefeitura em 8 anos do meu governo é minha, e tudo que aconteceu no governo do Estado, a partir de 1º de janeiro, se eu for eleito governador, vai ser minha também. Eu não fujo às minhas responsabilidades nunca. Candidato, durante a sua gestão como prefeito, o senhor está lembrando aí, o senhor contratou uma auditoria para fazer um raio-x nos transportes. É a Price Waterhouse Coopers. Ela concluiu que os consórcios, o Sindicato das Empresas de Ônibus, determinavam alterações em linhas. Definiu também que as tarifas eram definidas com base em custos que não são controlados, são maiores, aliás, do que deveriam ser. Ou seja, um estudo contratado pelo senhor mostrou que a Prefeitura não tinha controle, né, sobre as empresas de ônibus. Se o senhor não conseguiu ter controle no município, como é que o senhor pretende administrar o transporte estadual, que a gente sabe inclui não só ônibus, como trem, barca, metrô? Olha, se eu fosse acreditar em tudo desse estudo, ele dizia que as empresas de ônibus tinham prejuízo, né? Então, você olha no estudo, você analisa o estudo, mas aquilo não é uma verdade absoluta. No final do estudo, dizia, olha, as empresas estão tendo prejuízo. As empresas adoraram, né? Ali é o seguinte, nós fizemos a licitação de linhas de ônibus, o Rio não tinha contrato, era uma conversa de fio de bigode com o dono de empresa de ônibus. Nós tivemos, vou falar o último número, tarifa no final de 2016 seria R$ 3,80 sem um tostão de subsídio. São Paulo era R$ 3,80, a Prefeitura botava no bolso dos empresários de ônibus R$ 3 bilhões. Eu vou licitar as linhas de ônibus no Estado, vou melhorar o bilhete único intermunicipal e, se possível, se houver equilíbrio econômico e financeiro, não vamos dar subsídio. Eu não quero pegar dinheiro público e botar no bolso de empresário de ônibus. Foi assim que a gente diferencia a cidade. Agora, é óbvio, tem coisa para avançar. A gente racionalizou linhas, fez BRT, aumentou o número de ônibus com ar-condicionado, né? Saímos de 0% para 70% das viagens.